Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre atividades de dessensibilização da gagueira para crianças em idade escolar. A gagueira é um distúrbio complexo de entender. Uma das razões é porque nem todos os aspectos do transtorno podem ser observados. Como fonoaudiólogos, somos treinados sobre o que procurar e o que ouvir quando se trata de distúrbios de comunicação. Somos treinados para determinar se uma criança está produzindo sons incorretamente ou se uma criança está juntando palavras suficientes para a sua idade. No entanto, recebemos muito menos treinamento sobre como descobrir os pensamentos e sentimentos da criança relacionados ao seu distúrbio de comunicação e como esses pensamentos e sentimentos têm impacto sobre a criança e sua capacidade de obter sucesso em seu tratamento. Uma das razões pelas quais as atividades de dessensibilização são parte integrante do plano de tratamento é que, ao reduzir as reações negativas à gagueira, o paciente tem maior probabilidade de progredir em outros aspectos do transtorno, como a frequência e a gravidade da gagueira. Há uma citação de Van Hyper, um dos pioneiros no campo, que eu acho que faz um ótimo trabalho ao capturar a importância das atividades de dessensibilização. Em torno, acho que foi 1973, mais ou menos, ele declarou assim: uma vez que os medos, a evitação e a luta que caracterizam a gagueira avançada derivam do seu desagrado, um desagrado que tende a se tornar mais forte, nenhuma terapia pode esperar sucesso a menos que busque diretamente reduzi-lo. Dessensibilização à gagueira, ou, nas palavras de Van Hype, reduzir significa reduzir o desconforto da gagueira. O que exatamente é dessensibilização e para o que estamos dessensibilizando? A gagueira é vivenciada como uma perda de controle em um momento em que a criança sabe a palavra que quer dizer e provavelmente já disse muitas vezes, mas naquele momento em particular, a palavra não está saindo da maneira que a criança pretendia ou da maneira que a criança esperava. É uma imprevisibilidade que diferencia a gagueira de tantos outros distúrbios de comunicação. A criança não sabe se vai gaguejar, não sabe quando vai gaguejar. E enquanto eles estão gaguejando, eles não sabem quanto tempo esse momento de gagueira vai durar. Muitas vezes, o que uma criança faz é tentar recuperar o controle tensionando seus músculos ou evitando essa palavra ou situação. Eles podem decidir mudar para uma palavra sobre o qual sentem que têm mais controle. Eles podem parar fingindo pensar ou fingindo que não conseguem encontrar a palavra. Essas reações geralmente têm um impacto maior sobre eles do que se eles tivessem acabado de gaguejar. As atividades de dessensibilização visam reduzir sua reatividade a essa sensação de perda de controle, para que fiquem livres para fazer escolhas que sejam benéficas para a comunicação. As atividades de dessensibilização funcionam expondo a criança a seus medos, começando em ambientes confortáveis e de apoio e indo até situações que ela percebe serem mais difíceis para ela. À medida que enfrentam seus medos, sua reação a esse estímulo de medo começa a diminuir. Então, sua tensão física e luta começam a diminuir e eles são mais propensos a dizer palavras ou entrar em situações que antes evitavam. O prejuízo na função corporal são os comportamentos de gagueira que são observáveis. Essas são repetições, prolongamentos e bloqueios, bem como a tensão física, como o piscar de olhos ou tensão ao redor dos lábios.
Os fatores ambientais referem-se como as pessoas no ambiente da pessoa respondem à sua gagueira. Como seus pais reagem à gagueira? Como seu professor ou seus colegas respondem à sua gagueira? A estrutura também inclui limitações de atividades e restrições de participação. Essas são as limitações na capacidade da criança de realizar certas atividades ou se envolver em certos papéis na vida. Por exemplo, como a gagueira afeta sua capacidade de fazer amigos? Como a gagueira afeta sua capacidade de levantar a mão na aula? Como a gagueira afeta sua capacidade de pedir comida em um restaurante? Finalmente, esse quadro descreve as reações pessoais, como pensamos, sentimentos e respostas da criança aos mesmos momentos de gagueira. A criança experimenta sentimentos de vergonha ou constrangimento. A criança acha que não pode apresentar na aula porque vai se sentir muito envergonhada ou porque seus colegas podem provocá-la. A criança começou a desenvolver comportamentos de evitação, como trocar palavras ou inserir palavras para esconder os seus momentos de gagueira. Essas são todas reações pessoais. Eu vou descrever para vocês 2 atividades de dessensibilização que podem ser implementadas nas sessões de tratamento. Como fazer a atividade, a justificativa para incluir essa atividade no seu plano de tratamento e maneiras de torná-la mais divertida para a criança. Mas não posso enfatizar o suficiente para que você não deva presumir que essas 2 atividades vão beneficiar todos os pacientes que gaguejam. Você deve levar em consideração o relacionamento que você tem com a criança naquele momento, seu conforto ao falar sobre a gagueira e quais são suas reações atuais à gagueira antes de decidir se essa atividade de tratamento em particular é apropriada para a criança. A atividade 1, eu chamo de criando hierarquias. Estamos tentando desafiar nossos filhos e empurrá-los, entre aspas, empurrá-los para fora de sua zona de conforto. Mas temos que fazer isso de forma gradual e sistemática. Portanto, quero começar introduzindo hierarquias de medo. O que são hierarquias de medo? São listas de situações de fala, começando com situações de fala que ocorrem em ambientes confortáveis e de apoio, e depois aumentam na dificuldade percebida. É possível que nas situações menos temidas da criança, ela também gagueje menos. Mas o propósito da hierarquia de medo não é classificar as situações pela frequência com que a criança gagueja, mas sim classificar as situações pelo quão confortável essa criança está falando, independentemente de gaguejar ou não. Eu gosto de começar fazendo com que uma criança liste todas as situações de fala em que normalmente se envolve em uma semana ou num dia normal. Então, eu peço que coloquem essas atividades de fala em suas hierarquias de medo. Alguns exemplos de situações de fala incluem falar pessoalmente com um membro da família, falar com toda a família na hora do jantar, fazer um telefonema, pedir comida em um restaurante, pedir informações em uma conversa em grupo, falar em voz alta na sala, levantando a mão para responder a uma pergunta, lendo em voz alta ou fazendo uma apresentação. A ideia é variar o número de ouvintes, a sua relação com o ouvinte e a dinâmica do ambiente. Eu tento não dar exemplos à criança no início, porque acho que é mais revelador quando a criança apresenta suas próprias situações de fala. Isso me diz um pouco sobre o que eles são e como com que eles estão se preocupando.
O objetivo de criar hierarquias de medo é orientar a exposição gradual da criança a situações em que ela antecipa que será difícil. Em essência, as hierarquias do medo orientarão a outras atividades que eu vou falar depois. As hierarquias também ajudam a garantir que estou começando em situações em que a criança se sente confortável e depois passa a trabalhar em situações que ela percebe ser mais difícil. A criação da hierarquia do medo também permite mais propriedade da criança sobre o desenvolvimento de tarefas. Então, à medida que eles estão apresentando desafios em casa, a criança pode se referir à hierarquia do medo e decidir por conta própria onde vai experimentar uma determinada habilidade. Também, as hierarquias do medo encorajam uma nova forma de definir o sucesso. Em vez de definir o sucesso apenas pela fluência da criança ou com que frequência ela usa uma estratégia específica, criar hierarquias do medo demonstra à criança que também podemos definir o sucesso pelos riscos que ela corre, tipo identificando situações que são difíceis para eles e fazendo-as de qualquer maneira. Criar hierarquias do medo pode fazer uma criança se sentir vulnerável. Pode ser a primeira vez que eles estão admitindo em voz alta que há certas situações que são difíceis para eles, ou há certas situações que eles estão evitando. É importante ser paciente nesse momento. No início, as hierarquias podem ser curtas e bem vagas, mas à medida que a criança se sente mais à vontade para falar sobre a gagueira, ela pode fazer uns ajustes nessa hierarquia. Uma maneira de introduzir hierarquias do medo é fazer analogias entre a gagueira e os interesses da criança. Por exemplo, se uma criança gosta de futebol, faça com que ela desenhe ou imprima um campo de futebol. No campo de futebol, faça com que eles mostrem onde é mais fácil para eles fazerem um gol. Então, nessa área do campo de futebol, peça que comecem a listar algumas situações que eles acham que são fáceis para eles conversarem e as situações de fala mais difíceis. A atividade 2 que eu quero passar para vocês chama-se Fatos da Gagueira. A segunda atividade de tratamento tem a ver com a construção do conhecimento da criança sobre a gagueira. Há muitos fatos que podem ser úteis para a criança saber sobre a gagueira. Isso pode incluir ensiná-los sobre as partes do corpo que nos ajudam a falar, ou seja, você vai falar sobre como é o mecanismo da fala. Pode incluir falar sobre o que é gagueira, o que não é e o que causa. Podemos falar sobre os diferentes tipos de gagueira, as repetições, os prolongamentos, as evitações. Podemos falar sobre as diferentes escolhas que podemos fazer quando gaguejamos. Isso inclui estratégias de gagueira e terminologia que acompanha isso também. Além disso, as crianças realmente elas gostam de aprender sobre diferentes pessoas famosas que gaguejam. Finalmente, podemos conversar com eles sobre o objetivo de cada atividade, o porquê estamos fazendo aquela atividade específica para ajudá-lo. Com crianças mais novas, eu realmente gosto de deixá-las criar sua própria terminologia para que seja significativa para elas. Por exemplo, uma criança sentiu que suas repetições pareciam como soluços. Então, ela se referia às suas repetições como soluços e gagueira. E eu também gosto de ter pistas visuais. Por exemplo, quando uma criança está falando sobre as suas repetições ou gagueira, eu posso ter uma imagem de uma estrada esburacada. Por exemplo, se a criança está falando sobre prolongamentos,
posso ter uma foto de um elástico esticado, eu posso ter uma imagem do mecanismo de fala para que essa criança tiver dificuldade para explicar algo, ela possa mostrar ou explicar apontando para a parte do corpo onde ela sente que a palavra está presa ou onde ela está sentindo tensão. Você precisa dar à criança esse apoio extra em ser capaz de se explicar. O objetivo de ensinar as crianças sobre a gagueira é reduzir o medo do desconhecido. Estamos dando a eles as ferramentas para expressar seus sentimentos, explicar suas experiências e fazer perguntas sobre coisas que eles não entendem e que estão preocupados. Também estamos trabalhando para reduzir o medo de iniciar conversas sobre gagueira e responder a perguntas que seus colegas possam fazer. Estamos mostrando a eles que falar sobre gagueira é bom e não é algo que precisamos esconder. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.